Pergunta do consulente Eduardo, da cidade do Guarujá. Pastor, por que os pastores de igrejas, como da Universal, não dão ensino sobre seitas e heresias? Ora, nosso consulente Eduardo, eu quero parabenizar você pela descoberta, porque infelizmente isso constitui uma realidade. Os pastores, de modo geral, saem das faculdades e estudam a Bíblia Sagrada, mas nesse campo da apologética, praticamente não há aulas definidas para os alunos, e quando há, ainda é muito vaga, muito imprecisa. Eu estudei na Faculdade Batista de São Paulo e tive observação de, nessa aula, cada aluno pega uma seita para estudar, mas não há preliminarmente uma orientação do professor. Então, o aluno que vai cair nas mãos de um líder da própria entidade religiosa, mas ignorando tudo. Como é que ele vai tomar conhecimento ou fazer defesa da sua fé se ele não foi orientado primeiramente na sua própria sala de aula? E isso quando faz ainda. Mas eu quero dizer que essa situação é anormal. Todo pastor deve ter aquele cuidado que teve Paulo quando ele saiu da igreja lá da Ásia, capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, reuniu a liderança local e disse para ele: vocês tomem cuidado, porque depois da minha saída vão entrar lobos cruéis, que nem pouparão o rebanho. E outros pormenores que está ali exposto para quem quer ler, normalmente os líderes que têm responsabilidade por dirigir igrejas. E é muito oportuno, e ele disse então, fez essa colocação. E é recomendável o capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos para os líderes religiosos evangélicos que não estão se ligando muito para esta situação. E nós encontramos mais uma situação na Bíblia que nos chama a atenção, porque quando nós usamos esta palavra apologia, às vezes ficamos ignorando de que se trata. Apologia é uma palavra de origem grega, que é citada no livro de Judas, Epístola de Judas, não tem capítulo, só tem versículo. E Judas manifestou esse sentimento de cuidado. Diz aqui, amados, versículo 3, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, isto é, situação líder que evangeliza, salvação comum, pregar evangelho, dentro da igreja e fora. Mas resolvi exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então aqui ele está sendo muito enfático, e quando ele diz fazer defesa da fé, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar. Essa palavra batalhar é fazer defesa da fé. Batalhar pela fé uma vez entregue aos santos. Então eu quero deixar claro que o nosso consulente esteja correto na sua observação. Não sei também se a Igreja Universal lida com essa defesa da fé, porque os costumes que lá se dão são muito distintos e muito diferentes do que realmente a Bíblia declara.
mas não podemos deixar de aproveitar a oportunidade da pergunta para realçar que os nossos pastores das igrejas tradicionais, evangélicas, procurem cuidar dos seus subordinados ou membros para poderem orientá-lo e poupá-lo para não perder membros assim aleatoriamente para ensinos que não são baseados na Bíblia. Por exemplo, vou citar um caso. Como é que eu posso admitir que uma igreja evangélica tenha uma colocação dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel? Arcanjo Miguel não pode receber adoração. O Arcanjo Miguel não pôde repreender o diabo quando lutava pelo corpo de Moisés. Agora Jesus Cristo tem um nome que é sobre todo nome. Diante do nome de Jesus se dobra todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra. E no nome de Jesus são expulsos os demônios. Quem não sabe disso na Bíblia? Como é que vai rebaixar Jesus, compará-lo a um arcanjo? Capítulo 1 do livro de Hebreus, versículos 5 a 6, declara: quando introduz seu primogênito, que é Jesus, a terra habitada, ordena que os anjos o adorem. Ora, eu só posso concluir que Miguel adora Jesus. Logo, não posso aceitar que Miguel, o arcanjo, seja o próprio Jesus. Muito bem, a próxima pergunta é do nosso irmão Silva, aqui, o consulente Silva, do bairro Macuco, aqui em Santos. Pastor, por que em algumas igrejas há manifestação do Espírito e em outras não? Nós queremos dizer ao nosso consulente que deve haver um equívoco na sua observação, porque manifestação do Espírito é mais próprio para as igrejas pentecostais, para repetir o exemplo de Atos 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então há igrejas, e nenhuma igreja cristã pode ser cristã se ela não confessar o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E dentre os trabalhos do Espírito Santo, um deles está bem claro: ele convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. E assim, então, se uma pessoa aceita Cristo como Salvador, embora não tenha manifestações pentecostais assim conhecidas, com línguas estranhas, audíveis, e gritarias às vezes, ao mesmo tempo, é só ler o 1 Coríntios capítulo 14, todo o capítulo, e vai lá observar a ordem que Paulo está expondo para a igreja, aquela igreja que serve para nós. Ordem no culto. E ele chegou a dizer: se alguém é espiritual, saiba que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Logo, nós temos que obedecer a linguagem de Paulo em 1 Coríntios 14, de modo que é preciso a atuação do Espírito Santo. Ninguém trabalha sem a atuação do Espírito Santo. Se trabalhar, está perdendo tempo. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, leva a aceitar Jesus como Salvador e Senhor, e assim há uma sucessão de fatos que ocorrem como decorrência disso. Muito bem, agora temos a pergunta do William, da cidade de São Vicente. Ele pergunta aqui ao pastor sobre o livro do Apocalipse. É um livro cheio de simbologias, de figuras, mas ele quer saber do pastor em que época, ali dos fatos descritos,
no livro do Apocalipse, estamos vivendo. Em que época nós estamos vivendo? Ele diz aqui que já ouviu falar que já estamos na abertura do 5º selo. Pastor, já começaram a abrir os selos? Para os que estudam a Bíblia Sagrada, notadamente o livro de Apocalipse, notam que há uma divisão nos escritos do Apocalipse. Capítulo 1 até o capítulo 3 é uma observação a respeito da igreja. Como sabemos, ali são cartas dirigidas às igrejas da Ásia e a observação do próprio Jesus, como a igreja estava andando, bem ou mal, advertências para aquelas determinadas igrejas. Quando chegamos no capítulo 4, partimos para um outro assunto. Então, nós podemos dizer que do capítulo 4 até o 19, o assunto é ligado a acontecimentos futuros. Abertura de selos, aparecimento do anticristo, falsos profetas, etc., até o capítulo 19. Quando então, no 19, partimos por o capítulo 20, quando Jesus se manifesta ao lado daquelas pessoas que já foram arrebatadas na primeira ressurreição, que vão passar o milênio aqui na Terra. Paralelamente, nessa ocasião, de acordo com Apocalipse 20, vamos encontrar que o diabo vai ser preso por 1000 anos, sem poder sair deste lugar para tentar as pessoas presentes naquele tempo. Fim dos 1000 anos, então ele vai ser lançado no Lago de Fogo, capítulo 20, versículo 10 do Apocalipse. E o diabo que os enganava foi lançado no Lago de Fogo, onde 1000 anos antes, esse período, capítulo 19 a capítulo 20, versículo 19 e 20 do Apocalipse, sabeste o falso profeta, que atuaram, vão também para o mesmo lugar. E finalmente nós temos os resultados finais do juízo final e aqueles que vão entrar no céu e os que não vão. Estão ali apontados. De modo que é mais ou menos uma observação das divisões do livro do Apocalipse. Temos a pergunta aqui do prezado consulente Noé, da cidade de Cubatão. Deus abençoe também o nosso irmão que está participando aqui do programa. É um ouvinte assíduo, viu? Já participou muitas vezes conosco aqui. Ele pergunta ao pastor com relação ao texto de 1 Coríntios 11:33, que normalmente é lido na celebração da ceia do Senhor. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. O Noé acredita que todos devem receber o elemento da ceia, o pão ou o cálice, e devem aguardar que todos recebam para que todos juntos participem, comam. Já um irmão lá próximo ao nosso irmão Noé falou que não, que isso é errado, não tem nada a ver, cada um deve pegar o seu e já comer, que não tem problema nenhum. Então ele quer saber do pastor qual é a forma correta. O Noé acredita que deve esperar realmente todos pegarem o elemento e assim todos juntos comerem. O que o pastor pode orientar aqui o nosso irmão Noé? Nós queremos dizer que no capítulo 10, em diante de 1 Coríntios, há um tipo de ceia, se podemos assim chamar, mas uma ceia mais regada com alimentos. Então o que faziam? Os irmãos se reuniam, quem era de melhor condição social, reunia com os seus mais chegados e a mesa deles era farta. Já os que tinham menos condições, eles comiam um alimento de menor valor, também em decorrência da situação de pouco recurso. E Paulo, então, critica essa forma porque está perdendo a unidade da igreja, havendo uma distinção
entre ricos e pobres. E ele queria notar que toda a igreja deve se reunir num mesmo espírito para celebrar a ceia do Senhor. E a melhor maneira que ele pode encontrar é nessa condição de esperando um pelos outros. Agora, é preciso ter uma certa diligência, porque há igrejas que reúnem várias congregações e o tempo que se demora para distribuir primeiro o pão e depois, em seguida, o cálice, é muito extensivo. Então deve haver aí uma prudência. Naturalmente, distribui-se o pão da ceia. Em seguida, quando cada pessoa de per si estiver com o pão representando o corpo de Cristo, come-se o pão, a primeira parte, depois se inicia a segunda parte, que é a distribuição do cálice. Então não há um despropósito assim na espera do tempo, porque se vai esperar que se distribua também o cálice, para depois comer uma só vez, tanto o pão como o cálice, isso vai levar uma demora muito grande. Então é preciso que haja essa colocação, distribui-se o pão, todos receberam, agora pode-se comer. Aquele pão, ora-se por ele, pedindo a bênção de Deus, que santifique, e depois começa-se já a parte final, que é a distribuição do cálice. Essa é uma norma que nós mantemos e achamos legal, própria, para não ser uma reunião que venha a demorar muito. Há pessoas de várias regiões aqui da Baixada Santista e temos que colaborar com elas na questão do trânsito.